Então, galera, comprometido, eu vou contar aqui para vocês, contar, né, um conto que foi retirado da obra As Mil e Uma Noites, que, como eu já falei na aula anterior, é uma coletânea de histórias persas, chinesas e árabes mundialmente conhecidas, tá bom? Certo dia, há muito tempo atrás, um poderoso sultão do Oriente, chamado Sharimã. Sultão, gente, sultão é uma palavra que vem do árabe sultã, que significa potência, né? Esse título, ele é dado àquela pessoa que tem autoridade política e é muito usado por soberanos de países no mundo islâmico, ok? Então, existia um poderoso sultão no Oriente chamado Sharimã, e ele descobriu que sua esposa o traía com um de seus súditos, com um de seus empregados. E ele, com muita raiva, muito furioso, ele mandou matar os dois. Sharimã, ele decidiu que não confiaria mais em nenhuma mulher. E para poder evitar traições, ele decidiu que se casaria com uma jovem a cada noite e no dia seguinte, ao nascer do sol, a mataria. O rei encarregava ao vizir. Gente, o vizir significa aquele que ajuda a carregar o peso. Era o conselheiro, né, ali de Sharimã, né, era o conselheiro do sultão, né? Então ele mandou o vizir escolher ali as suas esposas. Só que chegou um dia em que o vizir não encontrou mais nenhuma moça solteira para poder casar com o rei, porque todo dia o rei casava com uma moça, no dia seguinte o rei ia lá e matava a moça. E aí o vizir ele voltou muito preocupado para casa. E o vizir era pai de duas lindas jovens, Sherazade e Denizade. Sherazade era mais velha. Além de muito bonita, ela era muito inteligente, ela era muito instruída nas artes e nas ciências. Ela havia lido inúmeros livros, conhecia a história dos povos e dos reinos de todas as épocas. Era uma jovem que sabia poesia, que sabia música, que tinha uma voz assim encantadora, uma voz suave e melodiosa como a de um pássaro. E aí, quando ela viu o pai dela muito infeliz, Sherazade perguntou o motivo de tanta tristeza. E aí o vizir foi lá e contou a situação, né? Contou o problema que ele estava enfrentando com o sultão. Sherazade ouviu o pai e depois falou o seguinte: Pai, leve-me ao rei. Serei sua esposa e terminarei com esta tragédia. O vizir, ele amava muito a sua filha, mas ele não teve outra escolha e levou Sherazade ao Sharimã, ao sultão. Sherazade, antes de partir, falou com a irmã: Você irá comigo. Quando for a hora de dormir, peça que eu conte uma de minhas histórias ao rei. E assim seguiram para o castelo. O vizir, Sherazade e Denizade. Quando chegou o momento esperado, Denizade, que era irmã de Sherazade, falou: Querida irmã, conte para o sultão as maravilhosas histórias que fazem o tempo passar de maneira tão prazerosa. Sharimã, curioso, pediu: Sherazade, conte as histórias. Aí Sherazade sorriu e disse: Com imensa alegria, senhor. E aí Sherazade começou a contar histórias de reis, história de heróis, cheias de aventuras, de viagens fantásticas, de descobertas e de mistérios. Sem que o sultão percebesse, as horas passaram e o sol nasceu. Sherazade interrompeu uma história na melhor parte e falou: Já amanheceu, senhor. O rei, interessado, né, para poder ouvir o final da história, deixou Sherazade no palácio para mais uma noite. E assim Sherazade fez o mesmo na noite seguinte. Contou-lhe mais histórias e deixou a última por terminar. Sherazade fez assim por 1001 noites seguidas. Sharimã se apaixonou por Sherazade e na 12ª noite declarou: Não saberia mais viver sem você, querida Sherazade. Então ela sorriu e contou-lhe, né, que estava esperando um filho do rei.
E aí, muito feliz, Shahriman beijou-lhe e disse: Que presente maravilhoso, Sherazade! Peça-me o que quiser que eu lhe darei. E aí, né, Sherazade pediu que ela fosse a sua última e única esposa, tá? Porque é, nas regiões, né, onde o Islã é a religião oficial, o homem ele pode se casar com mais de uma mulher, ele pode ter mais de uma esposa. Mas aí Sherazade foi lá e pediu que ela fosse a sua última e única esposa e que não houvesse mais matanças. E aí Sherazade, o rei e o filho que nasceu, que foi chamado de Khaled, foram felizes para sempre. Né? Esse conto é um conto que eu gosto muito e ele está, né, nesse livro aí, As Mil e Uma Noites, para quem se interessa por esse tipo de leitura. Tá bom? Então, era isso. Um abraço.